A gente começou a gravar a nossa aula e explicar um pouquinho aí qual é a proposta, pessoal, do que a gente vai fazer durante esses dias. E aí eu queria que vocês estivessem bem atentos a tudo o que a gente vai trabalhar. A gente não tem aqui por objetivo explicar tudo. Aí começou a funcionar. A gente não tem como explicar, pessoal, titim por titim, tudo que vai ser ministrado, mas o objetivo é trazer um pouco de clareza sobre a nossa proposta e também sobre aquilo que a gente entende hoje um pouquinho a respeito de cura da alma e libertação, tá bom? Antes de começarmos esse tempo, vamos orar? Vamos lá. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos agradecer pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado. Sem o Senhor, nada disso que estamos vivendo seria possível. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor esteja conduzindo essa aula, nos dando discernimento, nos dando entendimento, para que possamos avançar e cooperar com a vida de pessoas. Ajuda-nos a compreender a profundidade desse assunto sem que possamos trazer misticismo. Nós queremos uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade que realmente possa transformar realidades em nome de Jesus. Ok? Então, pessoal, eu coloquei aqui para a gente cura da alma e libertação. E aí eu coloquei como texto base, para a gente começar a trabalhar, esse que é muito conhecido de todos nós. Eu acho que todo mundo aqui já leu esse texto, já ouviu alguma palavra sobre ele. E todas as vezes que as pessoas vão falar sobre o assunto libertação, cura da alma, as pessoas elas citam esse texto, né? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, o objetivo desse ministério é realmente trazer essa abundância de vida às pessoas que se propuserem, a serem ministradas, a receber o conhecimento. Mas uma das coisas que a gente precisa também, pessoal, trazer alinhamento é quanto à questão da falta de discernimento de alguns textos bíblicos e a gente começa a trazer uma aplicação contrária ao que a Bíblia diz. Tudo bem? Eu coloquei esse texto de propósito, primeiro porque ele fala sobre o objetivo da libertação, mas em segundo lugar, para nós falarmos um pouco a respeito de quem é o ladrão. Tudo bem? As pessoas sempre leram, elas sempre utilizaram esse texto dizendo que o ladrão é o diabo, quando, na verdade, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que o ladrão, ele é o diabo. E por causa disso, nós temos, às vezes, uma compreensão errada do que os textos bíblicos querem comunicar a nós a respeito da cura da alma e da libertação. Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em João, capítulo 10. Vamos fazer isso rapidamente, para a gente poder avançar. E aí eu quero que você leia comigo em João, capítulo 10. Ok? João, capítulo 10. E nós vamos ler do início do capítulo. Ok? João, capítulo 10, a partir do versículo 1. Ok? E a Bíblia diz assim, eu estou lendo na versão King James, atualizada, e diz assim, em verdade vos asseguro,
aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Está falando de alguém que não faz parte do cuidado daquelas ovelhas e ele pula o muro e tenta roubar, tenta aí trazer algum tipo de prejuízo para o pastor e também as ovelhas. Versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum, seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que lhe havia falado. Sendo assim, Jesus disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus aqui começa a dar sentido a essa parábola, dizendo: eu sou o pastor, mas eu também sou a porta das ovelhas. Ok? E aí vem dizendo aqui, ó, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Você começa a perceber que o texto não está falando de demônios. O texto está falando de pessoas que se levantaram dizendo que era o Messias, e esses Jesus classifica como sendo ladrões e assaltantes. Aí no versículo 9 diz: eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância ou em plenitude. Aí Jesus vem dizendo no versículo 11: eu sou o bom pastor. Então Jesus disse: eu sou a porta e eu também sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Depois no versículo 12 diz assim: o mercenário, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. Então agora nós temos um outro personagem nessa parábola. Quem é esse personagem? O lobo. O lobo trata-se de Satanás. Satanás é aquele que vem trazer morte para as ovelhas. Ué, mas não disse lá que o ladrão vem para matar, roubar, destruir? Por quê? Porque o ladrão, ele propicia com que o lobo faça o que lhe é próprio. O ladrão permite. Por quê? Porque o ladrão, o mercenário, o assaltante, ele não tem compromisso com a ovelha, se não extorquir, se não se aproveitar da ovelha. Ok? E aí vem dizendo assim, no versículo 13, olha o que diz. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego minha vida pelas ovelhas. Ok? Então, pessoal, lendo esse texto, eu vou parar aqui. Lendo esse texto, a gente começa a perceber que muitas vezes o que a gente diz que é Satanás, muitas vezes não é. E isso trouxe uma confusão tremenda na hora da aplicação da libertação. Por quê? Porque quando a gente começa a falar de libertação, as pessoas naturalmente associam libertação a demônios. Ok? E o que a Bíblia diz sobre esse processo de libertação que tem a ver com demônios
Mas não é somente isso. Vamos lá? Eu preparei aqui uma breve apresentação para a gente poder entender um pouquinho sobre isso que eu estou falando. Ok? Então, vamos lá. Queridos, olha o que diz aqui. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, verso 21. Por que eu estou utilizando esse versículo? Porque libertação tem muito mais a ver com aquilo que nós cremos do que exatamente com os demônios. Por quê? Porque os demônios, eles são oportunistas daquilo que nós cremos errado. Quanto mais você crê errado, mais poder você dá para os demônios de agirem na sua vida. Quanto mais você crê corretamente, crê certo, mais poder você tem para combater os demônios na batalha espiritual. É fato de que nós vivemos uma batalha espiritual em todo o tempo. Mas o que nós precisamos entender na batalha espiritual é o que Cristo já fez por nós. Ok? Eu trabalho com batalha espiritual, com libertação, desde 2002. Claro que 2002 foi o início de tudo e a gente começou a trabalhar com o Ministério de Libertação, mas o porquê que nós decidimos fazer aí uma mudança? Porque nesse processo de libertação, as pessoas elas ficavam dependentes totalmente da pessoa que estava ministrando, que na época era chamado de libertador. E qual é a nossa proposta hoje? Fazer com que as pessoas creiam corretamente, entendam quem elas são, entendam o que Cristo fez por elas, para que elas assumam o protagonismo desse processo que tem muito mais a ver com fé do que exatamente com demônios. Então, aquilo que eu confesso é aquilo que eu creio. E aquilo que eu libero através dos meus lábios, através da minha língua, pode trazer vida para a minha vida, e é aí que nós chamamos de vida abundante, ou podemos trazer morte para a nossa vida. Vamos lá. Opa, volta aqui. Isso. Vamos lá. Existem 4 coisas que todos nós precisamos confessar, ok? A primeira delas é o que somos em Cristo. Nessa reformulação da preparação e da ministração de cura da alma e libertação, o que nós nos propomos a fazer? Primeiro, falar sobre identidade. O que somos em Cristo? Entendendo quem somos, o que somos em Cristo, nós também entendemos onde estamos. Onde nós estamos em Cristo. Ok? O que temos em Cristo e o que podemos fazer. São os 4 pilares daquilo que nós nos propomos a fazer por intermédio desse ministério. E nós concluímos o quê, queridos? Olha o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, do 4 ao 6. Ok? É também um texto muito utilizado pelo pessoal de libertação, né, que tem um entendimento errado. Segundo Coríntios, capítulo 10. É um texto muito utilizado também. Vamos lá. Vamos entender para poder fazer a aplicação desse serviço da maneira correta. Vamos lá. A partir do versículo 3. Ok?
Vamos lá. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Pois as armas da nossa guerra, as armas da nossa milícia, o que elas são? As armas da nossa milícia, elas são poderosas, porque elas não são terrenas, mas elas são poderosas para quê? E isso aqui é algo importante. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E o que são fortalezas, pessoal? Fortalezas são estruturas mentais, são sofismas, são construções de crenças que fazem com que as pessoas fiquem limitadas ou estejam à mercê de demônios. Nem todas as pessoas estão à mercê de demônios, como a gente vê aí, pessoas que incorporam. Existem pessoas que vão estar à mercê de demônios através do que nós chamamos das setas que são enviadas na mente. Ok? Pessoas são bombardeadas através dessas setas e essas pessoas elas começam a confessar diferente do que a palavra diz sobre elas. Ok? Então, o objetivo do nosso Ministério de Cura da Alma e Libertação é fazer com que as pessoas elas ganhem protagonismo utilizando tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz e que elas mesmas, ok? Elas mesmas possam assumir o protagonismo desse processo nas suas próprias vidas. Que nós estejamos ali apenas como facilitadores, apenas como instrumento de Deus para cooperar com o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa, ok? E aí diz aqui, ó, no versículo 5, ele vem dizendo o que são as fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do que, gente? Para longe do conhecimento, para longe da revelação. De quê? De Deus. E dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Então, pessoal, algo muito importante nesse processo. Nós não estamos ali, de maneira alguma, para que sejamos os protagonistas. Nós estamos ali para ouvir as pessoas e alinhar todo tipo de pensamento que seja contrário à palavra de Deus. Todo tipo de pensamento que não contribua com a palavra de Deus, ele precisa ser combatido nesse momento de alinhamento e também no momento anterior, que seria a ministração dos 2 seminários que a gente propôs aí como alinhamento de crença e também alinhamento, né, de postura para que as pessoas possam compreender o que elas vão fazer e o que elas vão viver. Pessoal, até aqui, tudo bem? Está tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta até aqui? Por favor, pastor Ciro. Alô, pessoal, estou aqui sozinho. Cadê você? Valmer. Está falando muito bem. Acho que eu estou aqui sozinho. Estou e a senhora, tia Ruth? A gente está sozinho Valmer. aqui. Ninguém fala nada. Valmer, tá me ouvindo? Tudo bem, pessoal? Então, Tudo ok? certo, apóstolo. Beleza. Manda fogo aí. Pessoal, eu vou dividir com vocês agora no grupo, vou enviar também para o pastor Ciro, uma apostila que nós vamos utilizar no seminário de libertação. Ela está com a formatação da ECBL. Por isso, pessoal,
todo mundo que vai receber essa apostila, você não está autorizado, preste atenção nisso, você não está autorizado a reproduzir essa apostila. Essa apostila, ela é unicamente para estudo. E se você não fez a ICBL ainda, essa matéria, você não está autorizado a utilizar essa apostila que eu vou te passar agora na aula da ICBL, ok? Quando você se matricula na escola, você vai receber a sua apostila e o que eu vou compartilhar com vocês agora é apenas para estudo aqui no Ministério de Cura da Alma e Libertação. Perfeito, pessoal? Tudo bem? Ok? Tudo bem. Então, pessoal, a gente não vai passar tintim por tintim. O que nós vamos fazer é dar uma breve pincelada nesse entendimento para a gente poder fazer alinhamento de entendimento. Você vai poder pegar a apostila, você vai poder estudar em casa, mas entenda que nós não vamos passar aqui conceito por conceito, exatamente porque é muita coisa. Por isso que eu solicitei que as pessoas já tivessem um conhecimento prévio a respeito de tudo que nós vamos falar aqui. Perfeito? Ok? Ciro, estou mandando para você aí agora. Ok? Eu vou abrir aqui, pessoal, mas é apenas para a gente poder acompanhar e eu não me perder naquilo que a gente precisa comentar. Tudo bem? Eu vou aqui abrir a apostila. Ok? Essa apostila, pessoal, ela é utilizada hoje na nossa escola. Beleza. Valeu, Dudu. Então, vamos lá. Olha só. Essa apostila, pessoal, ela é uma apostila que nós utilizamos na ECBL, mas ela não foi feita a priori para a ECBL. Ela foi feita para ser utilizada dentro desse processo de preparação para a administração de pessoas para a libertação. Tudo bem? Então, nós não utilizávamos essa apostila na ECBL, percebendo a necessidade das pessoas compreenderem a sua posição em Cristo, nós começamos a utilizá-la na ECBL. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa aqui aparecer. Enquanto o pessoal está abrindo, deixa eu fazer aqui alguns comentários com vocês. Vamos lá. O nome desse primeiro seminário, que seria o seminário de preparação para as pessoas fazerem a ministração de cura da alma e libertação, ele é chamado de graça sobre graça. Por que graça sobre graça? Nós utilizamos o entendimento de que a graça de Deus, ela sempre existiu. Mesmo na antiga aliança, a graça de Deus, ela sempre existiu, mas ela não era acessível a todos. Nós podemos aqui citar alguns exemplos da graça de Deus na antiga aliança, falando a respeito de Abraão, falando também a respeito de Davi. Muitas pessoas desfrutaram da graça de Deus na aliança. Quando Jesus vem, o que Jesus inaugura? Ele não inaugura apenas a dispensação da graça. Ele agora traz uma graça que é o quê, pessoal? Uma graça que é abundante. É graça sobre graça. Ok? É uma graça que agora não está restrita a um grupo de pessoas, mas é uma graça que toca a vida de todas as pessoas. Ok? Então, o tema da apostila é exatamente esse, graça sobre graça. Por quê, pessoal? Porque a graça de Deus na nova aliança, agora ela é abundante e ela é
plena para todas as pessoas. Tudo bem? Vamos lá, vou tentar aqui, pessoal, abrir mais uma vez, porque ele disse que não era possível abrir. Pessoal, a primeira coisa que essa apostila ela vem trazendo é o entendimento sobre a condição do ser humano quando Deus nos cria, ok? Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança. Homem e mulher eram perfeitos, ok? Nós tínhamos o que nós chamamos de Zoé, a vida de Deus. Nós tínhamos a natureza de Deus dentro de nós. Quando o homem e a mulher decidem pecar, o que acontece? Eles recebem o que nós chamamos da imputação do pecado, ou seja, eles recebem o peso, a culpa do pecado, e o homem e a mulher agora... Agora eu tô ouvindo. Falhando. Beleza. Valéria, avisa por favor, para a Andressa que não dá para deixar ela entrar, tá bom? Vai sobre Zé para mim, porque senão toda hora fica aparecendo mensagem aqui dizendo que ela quer entrar. Ok. Obrigado. Então, vamos lá, pessoal. Então, quando o ser humano peca, o que acontece? Deus precisa agora colocar em curso um plano para que houvesse a restauração do ser humano, porque agora o ser humano tinha perdido a conexão com Deus. Por quê? Porque sem a vida de Deus, o espírito estava morto. Agora o homem começa a ser controlado pela carne, e a carne ela está instalada onde? Na alma. Ok? Deus já sabia da possibilidade disso acontecer, Deus já sabia que o homem e a mulher poderiam desobedecê-lo, então Deus já prepara um plano antes da fundação do próprio mundo. Ok? Quando isso acontece, a história vai se desenvolvendo e Deus vai fazendo promessas. Deus estabelece aí a vinda de Jesus. E o que Jesus precisa fazer? Jesus precisa vir como homem, porque se o pecado entra pelo homem, o pecado também precisa sair por um outro ser humano. Mais um ser humano que pudesse o quê? Obedecer a Deus completamente. Então, Jesus vem, morre pelos nossos pecados, ok? E quando ele morre pelos nossos pecados, o que nós nos tornamos? Nós nos tornamos perdoados. Mas, no momento que Jesus ressuscita, o que nós nos tornamos? Nós nos tornamos justificados. Em Romanos capítulo 5 diz isso, que o motivo da nossa justificação é a ressurreição. Ok? Então, nós precisamos compreender isso, que morte e ressurreição produzem efeitos sobre nossas vidas. Morte, o efeito do perdão, e a ressurreição, a nossa justificação. Tudo bem? Vou mudar aqui, pessoal, vou deixar de ver um pouquinho vocês. Então, nós temos aqui, os efeitos da morte, tudo isso sendo ministrado em seminário. O pré-conhecimento de Deus, pré-ciência, gente, fala de Deus conhecer antes das coisas acontecerem. Então, para Deus não existe passado e nem futuro. Para Deus sempre é presente. Esse princípio chama-se presciência. Nós temos aqui alguns versículos que falam sobre eles. O efeito da morte. Por quê? Porque antes nós éramos criaturas e por causa da ressurreição, nós agora recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. O que isso muda? Nós não somos mais pecadores, porque ser pecador é uma condição. E por que isso é importante as pessoas compreenderem? Entenda bem isso. Se eu digo para uma pessoa que ela, mesmo estando em Cristo, ela ainda é pecadora, pecar é algo que faz parte dela.
Se eu digo para essa mesma pessoa que agora ela é filha de Deus e ela foi santificada e ela agora é separada, o pecado não pode se tornar algo do dia a dia. Por quê? Porque ela foi separada pelo sacrifício de Jesus e agora ela é filha de Deus e ela é filha com o propósito de se transformar à semelhança de Jesus, como diz em Romanos 8:29. Ok? Então, esse entendimento de que ela não é mais pecadora, que agora ela é filha de Deus, isso começa a mudar a percepção de como Deus a vê e como ela agora precisa se posicionar. Por quê? Porque nesse entendimento de que Cristo nos libertou do poder do pecado, ainda que sejamos sujeitos ao pecado, nós não somos mais escravos do pecado e muito menos da carne. Eu agora, pelo poder da graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, posso viver uma vida sem pecado, aprendendo com o Espírito a agir como Jesus, a pensar como Jesus e a sentir como Jesus. Por isso que Paulo fala dessa transição. Quando eu era menino, eu pensava, sentia e agia como menino. O que é ser menino? O que é ser criança? É você ser carnal. Paulo disse, não pude falar a vocês como espirituais, como maduros, como filhos ruios, porque vocês ainda são carnais, vocês ainda são infantis, vocês ainda estão vivendo, sendo influenciados, não a partir da revelação que vocês têm a respeito de Cristo, mas a respeito de quem vocês eram. Por isso que o autor de Hebreus diz, nos aconselha a olharmos atentamente para o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque Cristo é aquele que se colocou sendo a nossa referência, sendo o nosso modelo a ser vivido, a ser copiado. Então, a gente traz aqui os efeitos da morte, né? O que a morte de Cristo provocou no diabo, como que o diabo foi vencido, como que a morte foi também aniquilada na sua influência da nossa vida, ok? A morte de Cristo nos liberta da escravidão, a morte de Cristo implica na redenção. O que é a redenção, pessoal? A redenção, ela é o resgate. E esse resgate aconteceu com Cristo nos substituindo, nos fazendo propícios, assumindo o nosso lugar e sendo esse mediador entre nós e Deus e nos reconciliando, ok? O pecado que nos separava já não separa mais. Por quê? Porque Cristo, ele providenciou todo o processo de restauração, de reconciliação. Para quê, pessoal? Para que pudéssemos receber a vida de Deus. E por isso ele nos resgatou. Então, hoje, eu e você somos resgatados. Essa é a nossa condição. Quem eu sou? Filho de Deus. Esse filho, o que ele é? O que ele recebeu? Qual a condição? Qual é a posição dele agora? Eu sou resgatado, eu sou amado, eu sou perdoado, porque faço alguma coisa pelos meus méritos? Não, porque Cristo fez em meu lugar, porque ele é suficiente para fazer. E ainda que eu não consiga, ele é suficiente para me sustentar nesse lugar que Deus me colocou por causa de Cristo e por causa do preço que foi pago. Tudo bem, pessoal? Até aqui, tudo bem? Ciro, por favor, você e o pessoal da Igreja Batista, até aqui, alguma dificuldade? Meu amigo, para mim, pelo menos aqui tá tranquilo. Beleza. Pessoal, qualquer dificuldade, por favor, perguntem.
Alguém ia falar? Não? Beleza. Então, o que a morte de Cristo fez? A morte de Cristo nos trouxe para uma nova aliança. Nós saímos da tutela da lei de Moisés, e nós fomos agora estabelecidos, transportados para onde? Para a nova aliança, para a dispensação da graça de Deus. O que isso nos leva a entender? Que a graça de Deus não pode ser vivida a partir dos nossos méritos ou a partir das nossas capacidades. A graça de Deus, ela é vivida pelos méritos e pela capacidade de Jesus. Ou seja, a graça de Deus me chama para um lugar de total dependência de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo, porque agora eu tenho a natureza de Deus. Quando Jesus morre em meu lugar e eu aceito, eu creio, eu confio no que Jesus fez por mim, aí acontece o novo nascimento e eu recebo a natureza de Deus. O que a natureza de Deus me possibilita? Possibilita a vida de Deus, a presença do Espírito Santo constantemente dentro de mim. Qual é a diferença da nova aliança para a antiga aliança? A antiga aliança, o Espírito estava apenas sobre, ok? Então, o Espírito Santo descia sobre algumas pessoas, reis, profetas, ok? Juízes, sacerdotes, produziam algum tipo de mover, mas depois o Espírito não permanecia. Na nova aliança, por causa da natureza de Deus, que agora vive dentro de mim, por intermédio do Espírito, o que eu posso agora ter? A presença do Espírito constantemente morando. E agora, na nova aliança, eu posso dizer, alegrei-me quando me disseram, eu sou a casa de Deus, eu sou o lugar onde Deus habita, ok? Deus se move no corpo, mas Deus habita em cada um de nós, e isso só foi possível por causa da morte e ressurreição de Jesus. Tudo bem? Então, a gente vai esmiuçando tudo isso para que as pessoas possam compreender que elas não vivem mais a partir do seu esforço. Por quê? Porque nós temos uma grande quantidade de pessoas na igreja ainda que elas estão tentando viver algo a partir de si. E não quer dizer que nós não tenhamos que nos comprometer, não quer dizer que não tenhamos que nos posicionar, mas agora todo comprometimento e todo posicionamento é a partir daquilo que o Espírito Santo pode me capacitar a viver, ok? Porque quem vive pela lei vive a partir da condenação, da exigência, do pecado. Porque a lei de Moisés, apesar de revelar o caráter de Deus, ela não tinha poder de justificar, mas apenas de apontar o pecado, ok? Por isso aqui que nesse parágrafo diz, a lei que condena, exige e escraviza e também mata, foi substituída pela graça que faz o quê, gente? Que justifica, liberta, traz vida e salvação. Não para que eu viva a minha própria vida, mas para que eu seja guiado, para que eu amadureça e seja semelhante a Jesus. Ok? Então, nós temos aqui, os efeitos da ressurreição, e aí a gente fala de uma maneira mais aprofundada a respeito a respeito da justificação, a respeito do momento em que a nova aliança ela é inaugurada. Quando que a nova aliança é inaugurada? Quando Jesus ressuscita. Na ressurreição, Jesus ele inaugura a nova aliança. Existe uma pré-inauguração no momento da ceia. Nós temos aqui também, no momento da ceia, Jesus ele faz um anúncio sobre a nova aliança. Ou seja, quando o meu sangue for derramado em favor de vocês, uma nova aliança está nascendo. Mas quando que ela se torna acessível a todos os homens? No momento da ressurreição. Jesus ressuscita, tem um encontro com seus discípulos,
Só para o Espírito, nesse momento, a nova aliança ela se torna acessível, ok? E aí, nesse momento, nós começamos a assumir uma posição em Cristo, ok? Que posição é essa? Nós estávamos mortos em nossos pecados, mas agora ele nos ressuscitou com ele. E aí, para você poder entender tudo que ele nos deu como posição, é só você ler a epístola de Paulo aos Efésios. Lá em Efésios, você vai ver uma das maiores epístolas de batalha espiritual. Por quê? Porque em Efésios fala exatamente da nossa posição em Cristo, daquilo que nós somos por causa dele. Você vai perceber muito na epístola aos Efésios, ele vai falando, porque nele, por ele. Então, tudo apontando que você só é porque ele é. Você só faz porque ele faz. Você só está nessa posição porque você está nele. E aí, gente, é importante você entender isso. Nós estamos nele e não com ele. Porque nele fala exatamente de fazermos parte como uma unidade. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Por que isso é importante? Porque se ele é o cabeça e nós somos o corpo, tudo que o cabeça tem, o corpo também tem. Então, nós desfrutamos da plenitude de quem Cristo é, porque nós fazemos parte agora de uma unidade que é estar nele. Tudo bem? Então, aqui nós temos um outro texto lá de Colossenses que fala, né, sobre Cristo ser a plenitude da divindade corpórea, né? Tudo estava nele, ele é o cabeça de todo poder e autoridade, de toda a plenitude, e porque nós estamos nele, nós desfrutamos da mesma autoridade e dos mesmos benefícios que estão disponíveis em Jesus, que foram liberados por intermédio de Jesus, ok? Então aqui, né, tem a palavra grega para semente, como que nós recebemos essa semente, essa nova natureza, que é a semente de Deus, ok? Temos aqui também a presença do Espírito Santo nos ajudando a viver uma nova vida, a viver como Jesus vive, a viver a partir da autoridade que Jesus nos deu, a termos a liberdade desse acesso. E aí, pessoal, não, por favor, não vejam liberdade como viver o que eu quero. Liberdade é para viver a vida de Deus. Liberdade é estar conectado nele e manifestar, ser uma extensão de quem ele é, ok? Aqui em Romanos, capítulo 8, do 12 ao 14, diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, você vai perceber nesse seminário, sempre a gente batendo na tecla. Nós agora, por causa de Cristo, somos filhos de Deus. E esses filhos precisam esquecer, pelo Espírito, de quem foram, para que possam olhar para Jesus, por intermédio do Espírito Santo, e aprenderem a viver na nova realidade que foi disponibilizada a nós por intermédio de Cristo. E quem vai nos ensinar? O Espírito Santo. Tudo bem? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Alguma dificuldade? Posso prosseguir? Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então. Está todo mundo me ouvindo? É porque eu não estou vendo vocês, pessoal. Eu estou vendo a apostila. Estou ouvindo, tudo bem, pode prosseguir. Estão todos aqui. Isso, vai. Pessoal, quando eu perguntar, me dá um feedback, porque eu não estou vendo vocês. Eu estou passando aqui pela apostila. Beleza.
Então, vamos lá. Então, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos todo o conteúdo para enfatizar a nossa filiação e também a nossa posição em Cristo. O que isso vai fazer com as pessoas? Isso vai dar protagonismo. As pessoas vão sair da posição de vítimas do diabo e vão começar a ter um posicionamento dizendo, cara, eu não sou mais um pecador, eu não estou mais nas mãos do diabo. Ah, mas eu não peco? Sim. O pecado na sua vida, ele não é mais algo que tem poder sobre você. O poder que está sobre você agora é o poder do Espírito. Você ainda peca porque você está aprendendo a viver como um novo homem e a se despir do velho homem. Ok? E nós vamos aprender dia após dia, tendo relacionamento com o Espírito Santo, a viver agora a lei do Espírito de vida. O que é a lei do Espírito de vida? A sermos guiados pelos valores, pelos princípios, pelo caráter de Deus, que está na sua palavra, e também o Espírito vai nos conduzir a isso, a sempre glorificar a Jesus. Ok? Então, essa ressurreição nos dá vida no corpo físico, ou seja, nos dá plenitude sobre viver uma vida saudável, ok? Declarando falência sobre doenças, ok? Também nos dá a esperança de um corpo incorruptível, nos dá autoridade. Isso aqui é muito importante na libertação. As pessoas compreenderem que quem tem autoridade não é apenas quem está ministrando, mas quem está sendo ministrado. Ok? É muito importante que as pessoas saiam desse lugar de vítimas e comecem a entender que aqui as alianças que elas fizeram, aquilo que o diabo construiu na mente, dizendo que elas pertencem ao diabo, de que isso não é mais uma verdade. E que elas podem, sim, assumir esse protagonismo e dizer, na autoridade do nome de Jesus, um dia eu dei a minha vida para vocês, demônios, mas Cristo me comprou, Ele me resgatou, e agora eu sou livre, e eu declaro que tudo que eu fiz com você, eu declaro agora aniquilado, eu renuncio isso no nome de Jesus. Por quê? Porque Deus me colocou numa posição, juntamente com Cristo, em Cristo, nos lugares celestiais, que está acima de principados e potestades. Ok? Então, gente, isso aqui muda totalmente a percepção da pessoa nesse processo, de que ela agora precisa perdoar, porque ela foi perdoada. Olha só que interessante. O perdão, pessoal, ao contrário de que muitas pessoas pensam, o perdão não é apenas uma escolha. Não, eu decido perdoar. Não é apenas uma decisão. O perdão, ele precisa ser um convencimento do Espírito de que, se eu fui perdoado, por que eu não deveria liberar aquilo que recebi sem merecer sobre a vida de outras pessoas? Ok? Então, a gente vai falar sobre o novo nascimento, as suas evidências, por que as pessoas, como que as pessoas nasceram de novo, que não foi porque elas decidiram ir para a igreja, mas porque o Espírito as convenceu de que o novo nascimento ele é promovido pelo Espírito, e apesar dela ser alguém que ainda vive a partir da revelação do antigo homem, da antiga pessoa que ela nasceu de novo, e o Espírito vai promover essa conscientização, o que Paulo chama de uma boa consciência. Ela vai ter uma boa consciência de que ela não pode mais viver na prática do pecado, porque agora ela é uma nova criatura, que não nasceu pela vontade do sangue, nem pela vontade do homem, mas nasceu pela vontade de Deus. De que agora é uma escolhida de Deus, de que agora ela tem o Espírito Santo e de que ela tem uma herança, ok? Então tá aqui.
a gente vai falar sobre o novo nascimento, beleza? Como que o novo nascimento acontece, o reconhecimento de Cristo, de que o Espírito testifica sobre a nossa filiação, né? O nascimento da água, ou seja, o poder da palavra na vida do ser humano, o Espírito, oh meu Deus do céu, o nascimento do Espírito, ok? E também vai falar sobre a manifestação, pessoal, das boas obras. Ou seja, se eu nasci de novo, se o Espírito vive em mim... Sim. Ok. Pessoal, até onde vocês ouviram? Até onde eu consegui falar? Você estava falando sobre o perdão de pecados, está falando sobre as partes da apostila. Parte 1, parte 2. Isso. Nós temos, pessoal, 3 capítulos que falam sobre perdão de pecados, porque muitas pessoas têm uma dificuldade de lidar com uma coisa chamada culpa. Por quê? Porque a culpa não é uma ferramenta de Deus para a vida do ser humano. Então as pessoas elas ficam gastando muito tempo não se sentindo perdoadas. E o que nós queremos mostrar nessas palestras é de que nós já fomos perdoados, ok? Uma pessoa, quando ela se aproxima de Deus, pode pedir perdão pelos seus pecados? Pode. Mas o pedido de perdão de pecados não é para que ela convença a Deus de que ela é merecedora. O perdão de pecados já é já faz parte daquilo que Jesus fez por nós. Então, eu já tenho o direito a esse perdão. Quando eu me aproximo de Deus, eu me aproximo de Deus apenas para que Ele me convença de que eu não posso mais praticar aquilo porque aquilo não glorifica Jesus e aquilo faz com que eu não me pareça com Jesus. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu já me aproximo com a certeza de fé de que eu sou uma pessoa o quê? Perdoada. Ok? Então, nós trabalhamos ali a questão da confissão de pecados. Por quê? Porque muitas pessoas só conseguem se sentir perdoadas quando elas têm a oportunidade de confessar o pecado para alguém. E, queridos, o perdão de pecados não é condicional à confissão. Ok? Não é condicional à confissão. Eu sou perdoado porque Cristo é o sacrifício perfeito. E se eu não estou conseguindo lidar com aquela questão, se eu preciso de ajuda, eu procuro alguém para confessar a minha dificuldade. Mas isso não me impede de já ser uma pessoa perdoada. Vocês estão compreendendo isso, pessoal? Sim ou não? Sim. 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 Por quê? Porque as pessoas... Apóstolo. Pode falar. Apóstolo, você só pode repetir para mim, por favor? Eu sou perdoado porque... Eu sou perdoado por causa do sacrifício e não por causa da confissão. Entendeu? O sacrifício de Jesus me coloca na condição de perdoado. Ok? Por quê, pessoal? Ok, obrigada. Nada. Porque a gente vai lidar com as pessoas e elas vão sempre vir com aquela questão dizendo, mas eu me sinto culpado. E o que a gente precisa trazer? A verdade da palavra. Você já é perdoado. Se você não está conseguindo lidar com isso, permita que o Espírito Santo remova esse sofisma da sua mente. Ok? Fala comigo, profetisa. Pai, aí tem aquela passagem que fala sobre confessarmos os nossos pecados para que sejamos curados, né? E algumas pessoas, elas entendem essa passagem como confessar para ser perdoado. Mas a questão é como o senhor está falando,
a confissão do pecado é justamente para nos ajudar a termos essa consciência do perdão e lidarmos com a nossa culpa, lidarmos com as nossas debilidades, né? O ato de falar sobre aquilo nos ajuda nesse processo de tomar consciência, né, do perdão do Senhor e de curar, né, os processos que passamos, né, quando a pessoa peca e tudo mais. Porque já lidei com algumas situações de pessoas que já têm algum tempo de caminhada e não conseguirem lidar com isso, né? E aí sempre evocam essa passagem, né, como um argumento de não, eu preciso, porque se eu não falar, não sou perdoada. E aí não seria isso. Seria a questão da cura. Isso aí, isso aí. E se nós não estamos conseguindo lidar com alguma questão, nós então procuramos alguém para confessar, ok? Mas já entendendo que somos perdoados. Fala comigo, gente. Não, já falei já, apóstolo. Obrigada. Ah, tá. Beleza. Ok, pessoal, até aqui? Sim ou não? Tudo bem? Então, Tranquilo. pessoal, lá na apostila, eu não vou Sim, exibir tranquilo. porque acaba ficando muito pesado. E aí depois nós temos, na própria apostila, no capítulo 7, nós temos falando sobre arrependimento, que arrependimento não é um sentimento, arrependimento não pode também ser visto como uma decisão, ok? Muita gente fala assim, eu preciso me arrepender. Eu entendo o que a pessoa quer dizer, mas o mais adequado para que possamos corresponder à palavra seria: eu preciso que o Espírito Santo me conduza em arrependimento nessa área. Por quê? Nós temos muita gente na igreja hoje tentando viver arrependimento, quando o arrependimento é uma obra do Espírito e não do meu esforço humano e não da minha força. Entendem? Então, pessoal, vocês percebem que o primeiro seminário ele tem por objetivo trazer alinhamento de alguns sofismas que as pessoas têm, e esses sofismas, eles prejudicam na hora da ministração. Porque uma pessoa que não entende o que é arrependimento, uma pessoa que não entende o que é perdão, alguém que não entende que já é perdoado, na hora da ministração, a gente fica lutando para fazer a pessoa entender uma coisa que já deveria ser um fundamento, ok? Que arrependimento não é apenas mudança de comportamento, ok? Porque senão daqui a pouco a gente vai ter um pensamento espírita de que é só mudar o comportamento, está tudo certo. Não. É um convencimento do Espírito trazendo metanoia, que traz mudança de pensamento, de opinião, de mentalidade. Ok? Então, a gente vem trazendo a tristeza segundo Deus, a diferença da tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Ok? Qual a diferença dela? Ok? A gente vem trazendo também a diferença de santificação e santidade. Isso é muito importante. Santificação acontece no momento da minha conversão, quando eu sou separado para me tornar alguém parecido com Jesus, e a santidade, ela vem a partir do momento que acontece a metanoia, e isso pode durar a minha vida toda, onde eu recebo uma nova percepção, uma nova... Oh, meu Deus, eu utilizei agora a palavra, ainda há pouco. Uma boa consciência. Eu começo a receber do Espírito uma boa consciência a respeito de quem eu sou e do que Cristo fez por mim, ok? Então, a gente traz uma diferença sobre santificação e santidade, ok? Deixa eu ver aqui mais o que é interessante aqui para a gente poder também falar. Então, santidade, né? A gente pega aquele texto, né, que é muito mal interpretado, sem santidade ninguém verá o Senhor. E as pessoas, elas associam esse texto
de que, se elas não estiverem andando em santidade, né, elas não vão ver Deus. Quando que o contexto do texto não é esse. O contexto do texto é: se você não manifesta quem Deus é, as pessoas não poderão reconhecê-lo em você. Se você pega todo o contexto de Hebreus 12, ali está falando de pessoas que precisam valorizar o que Cristo fez, precisam se posicionar, se permitirem serem corrigidas pelo Senhor, porque o Espírito vai corrigir quem é filho de Deus. Então, quem é filho está debaixo de correção, e essa correção vai nos levar a manifestar quem Deus é. E essa manifestação chama-se santidade. Ok? Então, a gente vem trazendo também esse entendimento, o entendimento da salvação, ok? E aí, Ciro, depois, por favor, você dê uma olhada com bastante atenção para verificar se isso está de acordo com a doutrina da igreja, tá bom? A gente fala aqui sobre salvação, como ela acontece a partir da nossa percepção, tá, Ciro? Então, é importante você dar uma olhada com cuidado sobre isso. Então, salvação, a gente tem aí, pessoal, três unidades, né? 3 capítulos que falam sobre salvação, ok? Sobre perder salvação dentro da nossa concepção, tá bom? E nós falamos também sobre o desenvolvimento da salvação. Como a salvação é algo produzida pelo Espírito, a salvação, ela não é um fim em si mesma. A salvação, ela precisa ser desenvolvida, porque qual é o objetivo da salvação? Que você chegue à maturidade, que você chegue à plenitude, à estatura de Cristo, ok? Então, o objetivo, pessoal, resumindo, né, a gente fala aqui sobre filho ruios, né, tecnon, nós falamos também a respeito salvação, isso, termina em salvação. E a gente fala exatamente sobre o propósito de sermos salvos, manifestar Cristo. O que isso faz com a pessoa que está sendo ministrada nesse primeiro seminário? Tirar a pessoa desse lugar de pecador, de pobre coitado, e fazer com que ela entenda que ela foi empoderada no Espírito, de que agora ela precisa assumir esse protagonismo e ela precisa se preparar para o próximo seminário, que o próximo seminário vai falar exatamente sobre batalha espiritual. Qual a nossa posição na batalha espiritual? Ok? A nossa posição de batalha não é Deus batalhando contra o diabo, é a nossa posição em relação ao que o diabo vai tentar fazer contra nós, para que não desenvolvamos a nossa salvação. Tudo bem, pessoal? Então, isso não tem a ver com Deus, porque Jesus já venceu o diabo, mas ele está ao nosso derredor, tentando em todo tempo sabotar a nossa identidade, fazer com que a gente viva em miséria, tentando fazer com que a gente viva aquém daquilo que nós podemos viver como vida abundante. E isso, pessoal, é tratado no outro seminário, que é o posicionamento diante da batalha espiritual. Pessoal, eu sei que foi um resumão, tentei aqui falar de uma maneira sucinta, mas agora eu vou deixar esse tempo para a gente poder conversar sobre dúvidas. Alguém tem dúvidas sobre esse conteúdo? Obviamente que aí o pessoal da Igreja Batista da Bíblia de Sulacap vai precisar dar uma olhada com mais critério com a questão doutrinária. Mas, em suma, o que vocês acharam e qual é a dúvida, se alguém a tiver? Vamos lá. Estou aberto para a pergunta.
Fala comigo. Aproveitando que você está falando aí do pessoal de Sulacap, deixa eu te falar, eu fui, assim que você falou sobre salvação e falou sobre o cuidado da gente olhar lá direitinho, eu já aproveitei e passei um olho rápido ali, né, e vi que vocês entendem com relação à perda da salvação, é isso mesmo? Isso. Não, perfeito. Eu sei Então, que nesse quesito, nós estamos alinhados. Nós entendemos dessa mesma maneira, embora, né, no seio da Igreja Batista isso seja, né, não é uma. Não é comum, muito pelo contrário, a pregação do Batista é uma vez salvo, salvo para sempre. Eu, particularmente, apesar de ser batista, discordo, né, e ensino assim lá na igreja. Então, com relação a isso aí, é tranquilo. E só salientar que, assim, particularmente, né, eu também vim daquela visão, né, do seminário de libertação da Neuza Itioca, né, daquela questão, né, do libertador, né, da ação do libertador e tudo mais. E, particularmente, eu estou achando muito interessante essa questão de, em primeiro lugar, posicionar a pessoa em Cristo. A pessoa ter essa consciência de quem ela é, dos benefícios da morte e da ressurreição de Jesus em prol da vida dela, dos benefícios da cruz, né? Então, de fato, isso muda muito, né? Tanto a nossa visão enquanto, entre aspas, libertador, quanto em relação à pessoa que está sendo libertada, né? Porque ela enxerga de fato que ela tem uma posição também nessa batalha, que ela não é apenas uma espectadora, ela não é apenas alguém que está ali, entre aspas, como uma pobre coitada sendo oprimida por Satanás, mas se ela está em Cristo, obviamente, né? Que a libertação é para o crente, eu creio assim, né? Ela tem uma posição. sim, sim. E o importante nisso tudo também, pastor, é fazer com que a pessoa entenda que ela não está nas mãos do diabo mais. Porque uma das coisas, né, Perfeito. que a doutora Neuza sempre falava, né, e hoje eu entendo de uma outra maneira, é sobre a questão da legalidade. O que é legalidade? Legalidade é um termo jurídico de que aquela pessoa que cometeu uma ilegalidade deu o direito para o outro. E em Cristo, nós fomos comprados por Ele. Então, quem tem legalidade sobre nós é Jesus. Agora, com pensamentos errados, com uma vida de pecado, o que eu posso dar para o diabo? Eu posso dar oportunidades para a sua ação. Não quer dizer que eu estou nas mãos dele. Eu pertenço a Cristo. Cristo pagou o preço. Mas eu preciso me posicionar, entendendo quem eu sou, para não oportunizar mais o diabo no momento que ele intentar contra a minha vida. Deu para compreender, pessoal? Ok, pastor? Ok, tranquilo. Beleza? Porque, pessoal, quem aí participou do seminário de libertação de antigamente, todo mundo sabia que se você fizesse libertação e você voltasse a fazer qualquer tipo de coisa errada, qualquer pecado, você estava abrindo uma brecha para que o diabo voltasse. E nós não entendemos mais dessa maneira. Nós entendemos que se você faz algo errado, você está construindo oportunidades para ação demoníacas. Mas logo que você se posicione, você pode, no seu dia a dia também, declarar. Por isso que é importante aquilo, né? Crie, por isso falei. Se crer com o coração e com a boca, eu libero vida. Então eu libero, Senhor, eu pequei, eu fiz algo errado nesse sentido, mas eu tomo posse do teu perdão. Eu sei que eu sou perdoado, Espírito Santo, no nome de Jesus, eu recebo agora o teu perdão na minha vida, e eu peço que o Senhor haja trazendo convencimento ao meu coração, porque eu preciso glorificar a Cristo na minha vida, e eu declaro agora que todos os ataques do diabo que cessem, vocês não têm poder sobre a minha vida em nome de Jesus, ok?
Eu estou falando isso, gente, pelo conhecimento na palavra. Mas uma pessoa que vai estar sendo ministrada por nós, o nosso trabalho é ser um cooperador, ser um facilitador para que a pessoa chegue a esse entendimento. Se ela ficar endemoniada em algum momento, nós vamos repreender e dizer para ela, posicione-se, você não está mais na mão do diabo. Não permita que esse demônio continue agindo e tomando conta de qualquer área que for da sua vida. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Pessoal, vamos lá. Aqui nós estamos formando uma equipe. Então, vamos lá. Eu preciso que vocês perguntem. Não acho que está tudo certo, não. Perguntem. Eu entendo sobre isso. Como é que hoje nós olhamos essa situação? Fala comigo, Mar. Boa noite, apóstolo. O senhor comentou no começo sobre 4 coisas que precisamos confessar. O que somos, onde estamos, o que temos e o que podemos fazer. O senhor poderia responder, assim, resumidamente, uma resposta para cada uma dessas perguntas? Claro, claro. Obrigada. Sem problema algum. Deixa eu só colocar aqui lá para poder relembrar, ok? Nada. Então, vamos lá. O primeiro, o que somos em Cristo? Quando a gente vai ministrar esse seminário, a primeira coisa que a gente tem que trazer é esse entendimento da identidade. O que somos em Cristo? Filhos de Deus. Onde estamos? Estamos em Cristo. O que temos? Uma herança. O que essa herança pode fazer por mim? Ela me colocou na posição de amado, perdoado, santo, justificado. E se quiser, faz um biquinho para você aqui. Se quiser, faz um biquinho. André, desliga o áudio, por favor, minha flor. Ok? Então, eu sou perdoado, sou amado, justificado, eu sou santificado. Sou por causa dos meus méritos? Não. Sou porque Cristo me proporcionou, fazendo com que agora eu seja parte do seu corpo. E a fé vai fazer com que o Espírito me conduza a manifestar as mesmas obras. Então, em resumo, quem eu sou? Eu sou um filho do tipo de Jesus. Alguém semelhante a Jesus, por intermédio da boa obra realizada pelo Espírito na minha vida. Consegui te responder, Mar? Sim, obrigada, apóstolo. Por nada. André, você gostaria de perguntar, minha flor? Sim, primeiro, me perdoa, por um momento eu Nada. esqueci de ter ligado o fone. Acontece. Eu sempre ouvi falar, que eu nunca participei, né, de libertação, essas coisas, eu participando, fazendo libertação, né, em grupo mesmo só, que quando a pessoa caía, igual o senhor falou aí, voltava não sei quantos demônios, vamos dizer assim, e teria que fazer tudo de novo. Então, isso tudo que eu ouvi falar não é assim. Não, essa concepção, Andréia, ela veio de um texto que fala que quando um demônio sai de uma casa, sai de um homem, né, ele vai andar por lugares áridos e tal. Só que qual era o grande problema da área de libertação anteriormente? Utilizava-se textos isolados que não estavam comunicando aquele entendimento espiritual. Então, qual é o entendimento ali? Ali, casa, homem, não está falando de um ser humano, mas está falando de uma descendência. Ok? Então, os demônios, eles retornam para tentar influenciar e fazer o estado pior
da descendência. Ataca pessoas? Sim, mas não está falando de um ser humano sozinho, está falando de uma descendência. Então, essa má interpretação fez com que, na libertação, alguns entendimentos fossem errados. Por exemplo, era orientado de que se a pessoa manifestasse um demônio, que não expulsasse o demônio. Porque se o demônio saísse, ele voltasse, ele traria consigo mais 7. Ok? E até a gente fala, não, tem que deixar a pessoa passar por libertação. Quando, na verdade, o que deveríamos fazer? Deveríamos expulsar o demônio e dizer para aquela pessoa que ela precisa compreender mais a respeito do que Cristo fez para que aquele demônio não tivesse mais oportunidades na vida dela. Então, é chamar a pessoa para a identidade, para o posicionamento, mas isso é com compreensão de quem ela é, onde ela está, o que ela tem e o que ela pode fazer a partir disso. Entendi. Agora Compreendeu? entendi. Aham. Então, o propósito, Andréia, desses 2 seminários é posicionar a pessoa dentro desses 4 pilares. Por quê? Porque quando nós formos para a ministração em si, que não é um fim, uma coisa importante, pessoal, é que, por exemplo, quando a gente fala de renúncia, né, nem todo mundo vai passar por renúncia, né? Porque nem todo mundo se envolveu com esse monte de coisas. Mas, com certeza, todos nós temos questões de sofismas, que não são necessariamente renúncias, mas são proclamações que nós devemos fazer em relação à palavra. Então, pessoal, a renúncia é uma coisa que talvez você faça uma vez, né? Mas a cura da alma é algo que você, à medida que vai amadurecendo, você vai passando por esses momentos de cura da alma, ok? A ministração individual é um momento, mas não quer dizer que seja o único momento, entendeu? Isso aí eu quero conversar com vocês presencialmente, tá bom? Mas só para poder trazer um pouco mais de clareza, porque a gente olha para a ministração de cura da alma e de libertação como se fosse o único momento. Sair dali, eu estou curado. Não, ali é um intensivo, mas o Espírito é ele que vai produzindo esses momentos em reunião, esses momentos, às vezes, intencionais de cura, de proclamação, ok? E aí as pessoas não estão mais debaixo de opressão de demônios. Elas estão agora aprendendo a se livrar para que elas não sejam mais atacadas de forma pontual pelos demônios. Porque, gente, batalha espiritual é uma coisa que você vai viver a vida toda. Por quê? Porque enquanto os demônios existirem, eles sempre estarão tentando nos sabotar. A grande questão é você permitir que o Espírito traga cura ao seu coração e que você tenha entendimento sobre a sua posição e como você deve combater os demônios. Tudo bem? No seu dia a dia. Uma batalha espiritual não é uma coisa que você vai terminar em uma ministração. A gente vai ensinar você a se posicionar e também a corresponder ao Espírito Santo quando você atingir maturidade para ser curado em uma determinada área. Porque pensa no seguinte, gente, nós passamos uma vida toda vivendo na carne. Recebemos a Cristo e nós precisamos, dia após dia, receber essa estrutura para que a gente possa ser restaurado na alma. Porque quando você nasce de novo, o seu espírito, ele é restaurado totalmente, 100%, natureza de Deus, vida de Deus, Espírito Santo morando ali, mas a sua alma, ela está no processo de metanoia, de receber uma nova consciência.
E esse processo, ele é gradual. Ele não acontece de uma hora para outra. É na alma que você vai viver a cura. Por isso que o Ministério de Cura da Alma de Libertação, ele vai ser preparado para fazer a ministração individual, mas também para fazer encontros periódicos com temáticas. Ok? Porque nessas temáticas que o Espírito Santo vai agir na vida das pessoas. Então, por exemplo, se eu... vamos falar sobre paternidade. Ok, eu preciso de cura na paternidade por causa de rejeição. Pum, é uma temática. Eu vou falar sobre relacionamentos interpessoais. É uma temática. Fora as ministrações espontâneas, onde o Espírito Santo vai conduzir a você em uma temática sua, onde você precisa ser curado. Mas isso aí é mais para frente, a gente precisa conversar melhor sobre isso. Tudo bem? Mas a respeito desse seminário, pessoal, do Graça sobre Graça, alguém tem alguma pergunta ou alguma coisa relacionada a esse olhar que nós tínhamos antigamente a respeito de libertação? Vamos lá, pessoal? Alguma pergunta? Valmer, eu vou fazer uma pergunta aqui. Fala. Você verifica aí se ela é pertinente, se cabe, se não couber, você pode responder num outro período que você achar mais conveniente. Mas, Perfeito. por exemplo, né, nós estamos falando de um método, uma mentalidade, né, diferente daquela como talvez alguns que tenham vindo de outros ministérios tenham recebido, assim como eu compartilhei com você que recebi de outra maneira. Sim. Você tem algum exemplo que talvez você possa compartilhar desse entendimento, algum exemplo prático que você talvez tenha vivido no ministério, né, de ter posicionado uma pessoa e isso ter sido muito mais eficaz do que o método anterior, de simplesmente você reunir com uma pessoa, né, fazer orações de renúncia e ministrar sobre ela. Existe algum exemplo prático que você possa aqui compartilhar? Sim, sim. Ciro, nós fazíamos aquela prática da doutora Neuza, né? E eu quero dizer aqui, pessoal, que eu sou extremamente grato por tudo que aprendi com a doutora Neuza e com as outras pessoas que, assim, Lilian Latorraca, que infelizmente já é falecida, né? Juntamente com a doutora Neuza, pessoas que influenciaram por demais a minha vida e eu sou extremamente grato. Eu acho que o discernimento e a maturidade que nós temos hoje se dá pelo conhecimento que nós tivemos com essas pessoas. Mas vamos lá. As pessoas antigamente, quando nós ministrávamos, e nós ministramos durante 20 anos, tá? 20 anos, ou 18 a 20 anos, dessa forma. O que acontecia? As pessoas, elas tinham sempre um olhar de que elas estavam sempre na mão do diabo. De alguma maneira, o diabo ele era mais poderoso que Jesus. Entendeu? Por quê? Porque elas entendiam que, se elas pecassem, o diabo tinha poder sobre elas. Então, meu amigo, era assim, uma quebra, era sempre um cabo de guerra. Agora eu estou na mão de Jesus, agora eu estou na mão do diabo. Agora eu estou na mão de Jesus, agora na mão do diabo. O que isso proporcionava? Isso proporcionava pessoas muito inconstantes ou pessoas que tinham uma vontade enorme de servirem a Deus, mas elas se achavam sempre devedoras ou sempre assim, muito aquém de fazerem a vontade de Deus. Porque elas estavam sempre na mão do diabo, por qualquer pecado que fosse, ou por qualquer tipo de questão que não estivesse no patamar do que Deus exigia.
Nessa nova metodologia, eu comecei a ministrar algumas pessoas, e o que eu comecei a perceber? Um protagonismo maior das pessoas e uma ousadia também maior. Por quê? Porque as pessoas começaram a compreender de que não era pelo esforço ou pela capacidade, era pelo Espírito. Então, depender do Espírito era algo muito mais desafiador, mas muito mais poderoso. Por quê? Porque essas pessoas começaram a ser encorajadas pelo Espírito a ousarem, confiando no sacrifício de Jesus, de uma maneira surreal. Então, muita gente que tinha medo de se posicionar até contra demônios, não, eu estou indo não na minha capacidade, mas estou indo porque Jesus me capacita. Eu estou indo porque eu estou sendo transformado de glória em glória. Eu estou indo porque Jesus é suficiente na minha vida. Então, eu percebi uma percepção do poder e da autoridade de Jesus muito maior. E as pessoas lidando com os demônios da maneira como precisa ser lidado. Os demônios estão debaixo dos nossos pés, porque Jesus fez isso por nós. Entendeu? Então, Amém. hoje, eu percebi esse protagonismo muito mais latente, sabe? As pessoas mais encorajadas, as pessoas mais posicionadas, porque elas entenderam que elas precisam depender totalmente de Jesus para serem quem elas são. Elas só são porque Jesus as fez. E elas dependem dele para ser. Amém. Entendi. Show. Obrigado. Entendeu? Então, a construção é essa, meu amigo. A construção é levar as pessoas à sua identidade e ao posicionamento, sempre dependendo do que Jesus fez, colocando o diabo no seu lugar, não porque podemos fazer, mas porque Jesus pode. Amém. Amém. Ok? Ok, pessoal? Todo mundo aí compreendeu o que o pastor Ciro perguntou? Sim ou não, pessoal? Sim. Amém? Sim. Ok. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, pessoal? Ok? Porque se você não perguntar nada, eu entendo que você compreendeu e está apto para aconselhar pessoas. Hein? E aí, pessoal? Tá tudo bem? Ninguém tem dúvidas? Ok? Então, pessoal, olha só. Trabalhinho de casa, tá? Eu peço mais uma vez que vocês não repassem esse arquivo para ninguém. Por favor. Ele é de uso da escola. Ele só pode ser utilizado com autorização da escola. E aqui, na equipe do Ministério de Cura e Libertação, nós estaremos utilizando para estudo. Joia, pessoal? Então, eu peço que vocês leiam a apostila, estudem a apostila. Para quê? Porque na hora da ministração, esses valores precisam ser claros na nossa cabeça. Até porque todas as pessoas que quiserem passar por libertação na igreja, elas precisarão passar por esse seminário antes, até para que elas sejam preparadas e a gente consiga marcar as ministrações individuais, ok? Obviamente que a gente vai ter aí 2, 3 dias presenciais para a gente poder dar a prática para o pessoal, ok? Tudo bem?
Alguém tem alguma pergunta? Valmer, hoje eu sou o perguntador. Por favor, faça as 2 perguntas possíveis. Com relação, né, você está falando sobre as pessoas que vão passar por esse processo de libertação, elas precisam passar por esse seminário, até para que haja essa mudança de mentalidade, esse posicionamento da identidade, né? No caso aí de Caminho Santo, como vocês trabalham esse seminário especificamente? Como é o funcionamento dele? Um dia inteiro? São 2 dias? Como é que vocês trabalham isso aí em Caminho Santo? Então, meu amigo, a gente tem a ideia de fazer a aplicação agora nesse tempo da seguinte maneira. A gente marca na sexta-feira à noite uma primeira ministração, porque aqui, a realidade nossa aqui não funciona fazer as coisas de manhã, porque as pessoas trabalham no sábado. Então, o que é que nós fazemos? Sexta-feira à noite, depois, sábado à tarde e domingo à noite. Desculpa, sábado à tarde e sábado à noite. Ok, perfeito. Aí você trabalha o conteúdo desse seminário aqui, Graça sobre Graça. Isso. O conteúdo Beleza. de um seminário. O próximo Ok. encontro que nós tivermos, nós vamos falar sobre batalha espiritual, que é um outro conteúdo que eu tenho, que eu vou disponibilizar aqui para a gente também estudar, que é o de batalha espiritual. Também é um outro dia, sexta noite e sábado, tarde e noite. Perfeito. Ok? Por que a gente não trabalha o fim de semana todo? Eu, particularmente, acho que é muito conteúdo para ser refletido, para as pessoas poderem compreender. Então, eu acho que a gente acaba passando por cima de pilares que vão fazer falta no futuro. Por isso que eu separei, primeiro, graça sobre graça, identidade e posição, e depois o segundo, falando apenas sobre batalha espiritual. Perfeito. Tá? Depois disso, qual é a minha ideia? Nós marcarmos com essas pessoas atendimentos individuais. Entendi. Entendeu? Atendimentos individuais. Para a gente poder aí ir desenvolvendo essa parte. E aí, Ciro, tudo que a gente está falando aqui, no caminho a gente pode ir ajustando. Não existe... Eu não quero aqui engessar nada, até para que a gente possa ter tempo de ajustar a cada congregação. Sim, sim. Perfeito, meu amigo. Tranquilo. André, você quer perguntar? Sim, apóstolo, eu queria saber, essa aula vai ficar gravada e a gente vai ter acesso para a gente, se a gente quiser escutar, porque eu, assim, confesso que eu escuto, mas eu tenho dificuldade de estar memorizando. Sim, sim. Não, ela está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada amanhã para todo mundo poder revê-la, né? E a gente poder também conversar, tá? Tá certo, obrigada. Nada. Pessoal, pode falar comigo, Mar. Só uma dúvida que eu fiquei, posso? O senhor falou que essa apostila é de uma escola, né? Isso. Que escola seria essa, por favor? É porque nós, aqui em Caminho Santo, nós não temos escola dominical. Nós temos uma escola que ela tem 6 matérias, chamada Escola de Capacitação Bíblica e Liderança. O nosso primeiro módulo é esse, Graça sobre Graça. Entende? Então, ok. a gente ministra esse módulo aqui na igreja. Porque, como eu falei no início, ele foi projetado para fazer parte do seminário de libertação. Sendo que, como nós começamos a perceber a necessidade
de posicionar as pessoas na sua identidade, nós trouxemos para a nossa escola, até porque todo esse conteúdo do Graça sobre Graça, ele também é contemplado, de uma certa forma, no nosso encontro com Deus. Então, o nosso encontro com Deus, ele trabalha muito essa questão da identidade, o abandono do velho homem, o abandono da vida de pecado, mas entendendo que eu não deixo para ser, eu sou, por isso deixo. Entendeu? Então, a gente trabalha muito forte no encontro com Deus, esse posicionamento, para que as pessoas possam dar continuidade ao que elas receberam no encontro. Quando elas entram na escola, a primeira matéria é Graça sobre Graça. Tá bom. Obrigada, apóstolo. Por nada, minha flor. Deus abençoe. Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Posso, então, orar e liberar os amados? Amém? Então, queridos, só aqui relembrando o nosso próximo encontro. Segunda-feira que vem nós não temos, ok? E teremos o encontro no dia 24 de março. Dia 24. É isso, Ciro? Desculpe. Eu até agora me... 31, Valmer. 24 é a próxima segunda. Perdão. Isso, pessoal. Desculpe aí. 24 é a próxima segunda. Dia 31. Dia 31 é o nosso próximo encontro. E nós vamos falar sobre batalha espiritual. O posicionamento desse crente que já entendeu a sua identidade na batalha espiritual. Como o mundo espiritual conspira e como ele pode, no dia a dia, combater esse mundo espiritual. Tudo bem? E depois nós vamos aí marcar as práticas para a gente poder ter um pouco de noção de como colocar em prática esse conteúdo. Tá bom? Tá? Eu quero também apresentar a vocês aí o Eduardo e Elaine, que são pessoas que vão cooperar bastante com a gente nessa reformulação. Então, Eduardo e Elaine são pessoas que já têm trabalhado ajudando outros ministérios. Então, grave esses dois nomes aí que a gente vai contar muito com eles. Tá bom? Não, já tá tudo gravadinho aqui. Pode deixar, Mar. A gente vai deixar tudo gravado. Amém, pessoal? Então, vamos orar? Pai, nós queremos agradecer por tudo que nós falamos, por tudo que o Senhor tem gerado no nosso coração. Tenho certeza que muitas dúvidas aparecerão e nós cremos que o Senhor vai elucidar pelo Teu Espírito, usando pessoas a todos nós. Ajuda-nos nisso, Senhor. Ajuda-nos a compreender com profundidade a dinâmica dessa graça e desse mundo espiritual que precisamos nos posicionar, mas sempre entendendo que Jesus está acima de todos eles e nenhum demônio é maior do que Jesus. Obrigado pela revelação de Cristo em nós. Que o Senhor nos ajude no nome de Jesus. Amém, pessoal? Meu amigo Ciro, meu pastor, Amém. que Deus continue te abençoando. Pessoal de Sulacap, pessoal de Caminho Santo, muitíssimo obrigado. Obrigado aos presbíteros que estão aqui. Que o Senhor continue abençoando vocês. Amém?